sejam bem-vindas a mais um Desabafa. Estamos aqui hoje agora de cenário novo, gente, de cara nova, nessa nova série maravilhosa. Estamos aqui na Greenhouse em Indaiatuba, essa loja, gente, de móveis maravilhosa que cedeu esse espaço pra gente. Então não se assustem se vocês virem pessoas passando, portas abrindo, telefones tocando, porque a vida tá acontecendo por aqui, viu? E, gente, a gente também tá aqui de cara nova, com pessoas novas. A Laís não, a Laís é velha. Cabelo novo? Vai, comenta do meu cabelo, gente. Gente, de cara nova e com uma série super especial, que eu já adianto pra vocês, que está maravilhosa. Nós vamos falar, gente, sobre a beleza do ordinário. Afinal de contas, o que é o ordinário, né? Ordinário é aquilo, nossa rotina, nosso rotineiro todo dia. É o acordar, é o escovar o dente, é tomar um café, levar as crianças para a escola, pegar o ônibus para ir para a faculdade. Tudo isso faz parte do nosso ordinário, do nosso dia a dia. E, gente, como encontrar beleza em tudo isso, né? Esse vai ser o nosso grande desafio e juntas nós vamos construir isso nesse novo episódio, que hoje falaremos sobre contentamento. Então, como ser contente, como encontrar a beleza, estar satisfeita no meio desse dia a dia, dessa correria, do ordinário da vida, né? Meninas, como que a gente vai encontrar esse ordinário na beleza do dia a dia? Gente, que especial tratar esse tema, né? Eu confesso que à medida que a gente foi estudando e conversando juntas, né, Deus fazia meu coração queimar e eu ficava desesperada, que eu falei, meu Deus, como eu preciso aprender a desenvolver o contentamento, né? E ao pensar no ordinário, né, no dia a dia, né, e olhando para a minha vida e a maneira com que eu lido, eu percebo assim o quanto que eu tenho dificuldade de estar presente, sabe? De estar presente de fato, assim, aproveitar o momento, sem viver de modo tão apressado. Vocês vivem isso também? Às vezes com a cabeça muito no futuro? Eu acho que sim, porque na verdade a gente está sempre buscando algo novo na nossa vida. A gente não gosta de ficar estagnado, né, dessa repetição. Eu acho que nós mulheres, principalmente, que estamos acostumadas, né, a sempre fazer várias coisas ao mesmo tempo, a sempre estar buscando alguma coisa nova, quando a gente se vê parado, né, todos os dias realizando as mesmas tarefas, a gente acaba, talvez, falando, qual é o meu propósito? Qual que é o propósito da minha vida? É fazer isso todos os dias, o resto da minha vida? E parece que o especial está sempre no futuro, naquilo que ainda vai acontecer, né? E tudo mais. Só que a gente tem aprendido, né, o quanto que na realidade Deus, ele usa o momento presente para trabalhar a nossa vida, para fazer o que Ele quer fazer, né? Eu acho que essa nossa conversa aqui é justamente para abrir os nossos olhos, né, para a beleza do que está acontecendo no aqui e no agora, né, dentro das tarefas rotineiras e como nós podemos então observar, né, essa beleza e viver mesmo na plenitude que Deus espera que a gente viva, né? Então, eu acho que a gente busca tanto o extraordinário e, né, quer sempre viver aquelas coisas incríveis que a gente deixa passar os momentos incríveis no ordinário, né, naquela simplicidade, aquele momento tão pequeno aos nossos olhos, mas com tanta preciosidade. E hoje a gente quer que todo mundo aprenda a ver mais beleza no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus 24 horas que você tem naquele dia. A gente quer rever, né, o que de fato significa, o que de fato é o extraordinário. Exatamente. Né? É engraçado, né, a gente pensar que quando a gente olha parece assim, para a vida num todo, a gente quer viver só o extraordinário e a gente acha que a vida das pessoas é só o extraordinário e que a nossa é o ordinário, né? Mas é legal a gente lembrar, né, que, por exemplo, Jesus, antes dele viver os 3 anos do ministério dele, ele viveu 30 anos no ordinário da vida dele, né? E quantos outros personagens da Bíblia a gente vê que viveram muito mais o ordinário do que o extraordinário, né? E também nada mais extraordinário do que um encontro com Deus todos os dias, né? Sim. E é essa beleza que a gente quer. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente pontuar, porque às vezes o extraordinário vai ser aquilo de todos os dias. Não buscar uma situação, né, maravilhosa, algo que vai acontecer de muito grandioso. Às vezes o extraordinário das nossas vidas está ali, está acontecendo todos os dias. Eu acho que às vezes a gente lida com descontentamento, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora, justamente por não percebermos, né, que Deus, ele está presente, né, que Ele está na nossa vida cotidiana. Então a gente precisa realmente de um ajuste de visão em relação a isso, né? Não dá pra gente viver com essa separação, né, do sagrado com o secular, né? Deus está enquanto eu estou ali no meu quarto apenas orando, ou Deus está na igreja, né? Mas Deus está presente em tudo que Ele nos faz.
em tudo que nós fazemos, né? E assim, foi Ele que estabeleceu para nós, né, o tempo, né, as 24 horas, o dia, a rotina. E Ele estabeleceu a higiene básica. Ele estabeleceu a saúde, a gente precisa se alimentar corretamente, a gente precisa escovar os dentes, a gente precisa tomar banho. Então, como que a gente acha que que viver isso não é de Deus, sendo que Ele estabeleceu que a gente precisa desses momentos ao longo do dia para cuidar do nosso corpo, para nos capacitar e aí poder chegar no extraordinário prontos, preparados. Então, esses momentos são incríveis também, porque eles são a preparação, o nosso processo para viver outras coisas. Mas por que a gente se incomoda tanto com o ordinário? Eu acho que na verdade o nosso grande incômodo, eu acho que existem alguns fatores, né, para isso, mas eu acho que essa questão da repetição, de você sempre estar fazendo a mesma coisa todos os dias, e aí a gente vê aquela palavrinha, né, que principalmente para o cristão ela é mágica. Qual que é o meu propósito? Verdade. Qual que é o propósito da minha vida? O que eu estou buscando? Lavar a louça não atinge meu propósito. A minha missão. Exatamente. Levar a criança para a escola. Exatamente. E aí, quando a gente cai nessa, né, a nossa mente, né, ela começa a buscar, começa a ansiar, né? Nosso coração, na verdade, começa a ansiar coisas extraordinárias sem perceber, né, que aquilo está gerando um descontentamento, uma ingratidão no meu coração daquilo que eu tenho, daquilo que eu vivo, né? Até porque ter dor de cabeça não é bonito, né? Não necessariamente aquela coisa ordinária ali, você tá descabelada, acordar, não necessariamente é bonito. Então a gente pensa, né, já vai afetando nossa autoestima, vai afetando aquelas coisinhas no nosso coração, que por isso pensa, ai, que frustrante, ai, queria acordar linda, escovada todos os dias. E não é assim, e tá tudo bem não ser assim. Mas isso que vai gerando esse descontentamento. Nesses pequenos detalhezinhos que talvez não são tão bonitos, a gente vai se frustrando e vai começando a crescer aquela coisinha no nosso coração. A gente pensa o quanto que a nossa vida será diferente, mais leve, mais cheia de significado, se nós tomarmos consciência de que Deus está presente o tempo inteiro e Ele está em cada tarefa que nós executamos. Em cada atividade que nós fazemos, né? Nós precisamos de uma mudança de rota em relação a isso. Eu acho que é justamente isso que você falou lá no começo. Nós precisamos reajustar o nosso foco. Né? Não são as tarefas que vão mudar, eu não vou ficar feliz do dia para a noite, mas eu reajustar o meu foco, colocar o meu foco em Deus, naquilo que Ele preparou para mim, e aí talvez eu consiga aos poucos que esse descontentamento se torne, né, um contentamento lá na frente, né? E o contentamento, né, na nossa vida, onde que a gente encontra o descontentamento, né? Que a gente está falando de contentamento, mas vamos primeiro achar o descontentamento. Onde que está o descontentamento no nosso dia a dia, assim? Onde vocês percebem ele encaixadinho aí na vida? Eu acho que profissional, às vezes você, né, aquele dia chato, aquele dia que não foi tão legal. No meu ponto, é muito as tarefas de casa. O lavar a louça, eu fiz isso hoje, amanhã tem que fazer de novo, amanhã o chão já tá sujo de novo. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma história. Isso, pra mim, é onde me pega muito. Pesa. Essa repetição, né, é quase que uma ingratidão, né? Cara, eu lavei a louça, passei a manhã inteira lavando, de repente... É um ciclo sem fim. Tudo a falta aquilo, do novo, né? A Tudo falta do aquilo. novo, né? A gente tem que lidar com esse... É muito ruim você, às vezes, colocar o seu coração e as suas expectativas em coisas que não vão acontecer. Vai continuar tudo igual. E a gente também continua descontente. E esse é o grande problema, e eu acho que tá aí. E por que a gente acha que a gente precisa de mais alguma coisa, né? Essa sensação do descontentamento cara, eu tô descontente porque isso aqui não é suficiente. Me falta algo, né? Falta algo. Esse vem o sentimento, né? Eu tô descontente porque eu preciso de algo a mais para me tornar contente. Eu acho que esse descontentamento vem dessa percepção de falta, né? E também vem porque nós queremos ser o centro de tudo, né? Então, circunstâncias que me colocam no lugar de servir e de apenas servir geram um descontentamento grande no meu coração, porque eu quero ser o centro de tudo, eu quero ser servida, né? Então, o contentamento, ele é
ele é um convite cada vez mais para que eu tome o centro da minha própria vida, né, para que eu tenha destaque. Eu acho que o ordinário, ele nos causa esse desconforto, porque é a vida nos bastidores, né, e hoje em dia nós vemos aí, especialmente através das redes sociais, né, esse berro para... Brilhe, né, seja especial, né, lá eu vejo só os recortes da vida extraordinária, né, do belo acontecendo, né, então eu olho para o meu ordinário e falo, caramba, né, que louco isso. Eu acho que nas conversas que a gente teve, né, recentemente falando sobre o assunto, a gente pontuou muito sobre essa vida, né, de espetáculos. Sim. A gente está sempre procurando por aquele acontecimento, como que a gente vai mostrar para o mundo, né? Como que a nossa vida, a nossa rotina vai se apresentar para o mundo? Como que as pessoas vão olhar e falar assim, tá acontecendo, ali na vida delas está acontecendo alguma coisa, e aí é o grande motivo de orgulho, é aquilo que você falou, é sobre mim. E aí, quando a gente fala sobre descontentamento, a gente está falando única e exclusivamente sobre nós. Não é sobre a nossa vida. É sobre o que está no nosso coração. É sobre o pecado que está no nosso coração, né? O descontentamento revela, né? Sim. Um grande pecado. Traz à tona, né? E como mulheres, eu não tenho dúvida de que uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos ao lidar com a vida ordinária é justamente por termos... dificuldades em lidar com a humildade, por não abraçar a humildade. Porque o nosso chamado como cristão é o quê? É abrir mão de nós mesmas constantemente, né? E abraçar o plano de Deus pra gente, especialmente no cuidado para com os outros, né? Então, na questão, né, da casa, da família, eu realmente negar a mim mesma o tempo inteiro, e o negar a mim mesma dói, causa um desconforto, né? E aí eu sou tentada constantemente à murmuração, à reclamação, né? A apontar sempre a falha, a falta, né? E é engraçado como a gente faz isso, né, gente? E o triste é a gente ver na nossa postura um hábito do descontentamento, né? E às vezes o descontentamento ele é até aceitável, já viu isso? Já. A gente justifica o nosso descontentamento com circunstâncias. Ah, não, porque eu acabei de ter um bebê. Ah, não, porque o emprego é novo. Não, porque eu tenho um monte de projetos para entregar. Então, por isso que eu estou reclamando. Por isso que foi bom, mas... eu preciso de algo a mais. Sempre porque tem aquele mais. Foi bom, mas assim, meu dia foi bom, mas... Mas o descontentamento é aquela falta mesmo. Por que o serviço de casa não sabe? Porque eu não tenho uma empregada. Eu quero uma empregada. Eu só olho para a falta da minha empregada. Aí você tem empregada. Aí você tem empregada. Ah, mas eu não Faxineira. tenho aquele aspirador de pó que vai fazer o serviço dela ser mais rápido. Sempre é a falta, sempre o que não tem. Na minha maternidade. Ai, porque o meu filho é chorão, ele faz birra. Aí ele, putz, resolve, tá lindo, maravilhoso. Ah, mas agora ele não é tão inteligente quanto o filho do fulano. É sempre a falta. A gente tá sempre procurando suprir, né, o nosso descontentamento com alguma coisa que falta e que nunca vai chegar, né? Essa é bem a realidade. Nunca vai chegar, porque nosso descontentamento, ele é fruto do pecado. E o pecado só é preenchido, né, quando a gente ajusta o nosso foco e olha para Cristo, né? Porque eu acho que o descontentamento, ele nada mais é do que um sentimento de ingratidão para com Deus, né? Porque quando a gente olha para a nossa vida, nos vemos nessa situação de descontentamento, de desagrado, né? Diante das nossas tarefas, diante da nossa vida, fruto das nossas escolhas. Porque a nossa vida é fruto das nossas escolhas, e aí nunca está bom. A gente está sempre... E aí, o que a gente está falando para Deus? Deus, eu acho que eu mereço um pouquinho mais disso aqui do que eu... E aí a gente vai tendo e a gente está sempre falando, Deus, eu acho que tá pouco. E a grande verdade é que isso nunca vai mudar. O descontentamento, ele sempre vai estar no nosso coração. Exatamente isso. Porque o nosso foco não está no contentamento, em se contentar quando eu chego no mais. Ele está simplesmente em agradar algo que eu espero para mim mesmo. Exatamente isso. Uau, exatamente isso. E quais pecados, né, a gente consegue enxergar no descontentamento? Por que o descontentamento está tão enraizado na gente? Bom, então, pelo que a Anne disse ali, né, o descontentamento é você rejeitar o que Deus está fazendo, né? Você dizer que não está suficiente, né, e mais, né? Meu Deus, então quer dizer que quando eu murmuro, eu quase não murmuro, quase não reclamo. Então, quando eu faço isso, quer dizer que eu estou rejeitando o que Deus está fazendo. E não só rejeitando, mas eu estou dizendo que não está bom o que Ele está fazendo, que eu não concordo, que eu tenho uma ideia melhor a respeito do que está acontecendo. E aí, nós pecamos quando nós fazemos isso, né? A gente precisa pensar, né, que Deus, ele nos criou para dependermos dEle, né? Para Ele ser a fonte de tudo que nós precisamos em Cristo. Mas o pecado, como a Anne disse, ele
distorceu o nosso coração. Então agora, em vez de buscar a Deus, nós buscamos nas coisas e nas pessoas aquilo que nós precisamos, né? Então nós acabamos idolatrando. É louco a gente pensar que quando eu acho que eu preciso de um emprego melhor para estar satisfeita, né, ou de uma casa maior, eu faço daquilo um ídolo, eu faço daquilo a fonte de tudo que eu preciso, né? E eu nego então o próprio Deus quando eu faço isso, né? Eu acho que quando a gente entra nesse assunto, né, quais são os pecados que eu cometo quando, né, eu estou descontente, entra muito naquela questão de quais são os nossos ídolos, né? Quem são? Onde está o meu coração? Para onde ele aponta? Porque para mim pode ser uma coisa, para você outra, mas eu acho que falando sobre descontentamento, eu olho muito para a questão do egoísmo. Eu acho que ele está muito presente porque é sempre sobre mim. É sempre sobre o que eu quero e o que eu não quero. Então eu começo a selecionar aquilo que eu acho agradável para mim, aquilo que eu não acho, e me acho no direito. E me acho no direito de falar assim, não, mas é super justo eu não gostar de fazer isso na minha rotina. Porque isso está acontecendo na minha vida, isso está acontecendo. É o que você falou. Eu tive um filho, acabei de ter um filho. Então eu posso me ver descontente com tudo que está acontecendo na minha vida. Ai, caramba, eu preciso cuidar dessa criança e que essa casa vai ficar como? Vai ficar assim mesmo. Meu foco, ele tá sempre naquilo, nas minhas reclamações, no meu descontentamento. Ele tá sempre apontado para aquilo que eu acho no direito. E esse pecado coloca uma lente na nossa vista mesmo, assim, distorce, né, completamente o que você está vendo. Às vezes você tem uma casa incrível, uma família incrível, mas você está tão focado no seu coração ingrato a Deus com o que você tem, que aquilo coloca uma distorção que você realmente acredita que aquilo está errado, que aquilo está insuficiente. E essa lente é um perigo. É verdade, é verdade. Mas a verdade é que nós sempre estaremos descontentes, né? Sempre haverá um ponto a ter falta pra gente, né? Um pecado que me vem à mente sobre mim, né, é a questão do controle, né? Então eu tenho percebido, né, nesse nosso processo aí de estudar um pouco mais sobre isso, né, o quanto que querer controlar as circunstâncias e as pessoas, né, gera frustrações, porque eu não sou Deus e eu não sou capaz de controlar, né, que leva ao descontentamento. Então, o descontentamento como esse lugar de querer fazer com que tudo coopere, tudo dê certo. E isso torna a vida pesada, isso me tira do presente e então me impede de desfrutar a beleza de Deus e me impede de reconhecer o que Deus está fazendo. E mais, me impede de depender dele, né, em toda a circunstância. Porque, na verdade, é engraçado, né, como a gente quer tirar o controle de Deus e se achar mais que suficiente no controle das nossas próprias vidas. É como se eu falasse assim, Deus, calma aí. Eu acho que eu sei. Acho que eu sei o que está melhor aqui para mim. Eu acho que eu consigo controlar um pouco melhor aqui minha vida. Eu acho que agora você pode me dar um pouquinho do controle. E os pecados que nós cometemos são tantos quando nós estamos descontentes, que a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. Demais. A gente fica totalmente perdido. O descontentamento nos leva à miséria. Sim. Né? Ele só piora. Se a situação está triste, se eu estou descontente, a situação vai ficar muito pior. Né? A gente tem que enxergar isso, gente. Se a situação está difícil, se o sofrimento está real, se eu me coloco como descontente naquela circunstância, tudo isso potencializa muito mais o que está acontecendo. Né? Ele nos adoece, né? E aí, diante desse quadro da questão do controle, né, Deus me chama a quê? Eu tenho percebido, então, Deus me convidando a crer nele e a reconhecer que ele é um Deus soberano e usa toda a circunstância para torná-lo conhecido a mim. Então, eu tenho percebido que Deus tem me chamado a confiar nele, a confiar que ele é quem orquestra todas as coisas, a confiar que ele não perde o controle. Então, mesmo que a circunstância venha de surpresa, né, eu não sei o que vai acontecer, eu posso, então, ficar contente nele e me sentir segura nele, porque ele está coordenando todas as coisas. Eu tenho um exemplo da minha própria vida em relação a isso de perder o controle e ficar doente mesmo por causa disso. Algumas pessoas já sabem, até pelo próprio Desabafa, que eu tenho uma questão sobre gerar filhos, eu não consigo.
Só que eu tinha esse controle, já tinha feito a programação da minha vida. Com tal idade, eu vou ser mãe, tudo certo, tudo certo. Comecei a tentar, não rolou e não foi naquela idade. E aí eu falei pra todo mundo, tô bem, tô ótima, tô tranquila, mas tinha aquele descontentamento no meu coração que começou pequenininho, que acontece, né? Que a gente fala, tudo bem, esse descontentamentinho, eu tenho direito, né? Receber esse diagnóstico, eu tenho direito de ficar triste. Só que eu fui deixando crescer e fui deixando crescer. E aquilo chegou num ponto em que meu marido teve que me chamar um dia em casa para ter uma conversa séria, sentar comigo e falar assim, Ju, a hora que os filhos vierem, você vai ficar feliz? Eu falei, vou, eu tenho certeza que eu vou. É o sentido da sua vida? Ele falou assim, mas vai preencher esse vazio no seu coração? Porque você claramente está com um vazio muito grande no seu coração. Eu falei, vai, porque é o meu propósito, é o que eu quero, é o que eu almejo, vai resolver os meus problemas. A hora que eles vierem, eu vou ser feliz de novo. Ele falou, não vai, porque o seu descontentamento, o seu vazio está muito maior do que isso. Está uma questão muito maior do que ser mãe ou não, do que ter filhos em casa ou não. Ele falou, se você não resolver isso agora, se você não aprender a ser grata com o que você tem nesse momento, você não vai ser grata e contente a hora que eles chegarem. Porque isso já virou um pecado muito grande no seu coração. E eu ouvi isso do seu marido, acabou comigo, eu fui pro chão. Mas eu fiquei refletindo, eu pensei, é verdade, eu tenho um marido muito legal. Por que eu não tô contente nós dois? Por que o filho precisa estar aqui? Vai ser incrível a hora que ele tiver, mas também é incrível ele ainda não estando. Eu já tenho uma família muito legal. Só que eu precisei de alguém me mostrar, porque eu não consegui ver essa lente. Eu não consegui ver a gravidade que estava. Eu não consegui ver. Ele revela um ídolo, né? Sim. No seu caso. E olha, que são coisas legítimas, né? A gente tem que pensar que os ídolos não é, tô falando do dinheiro aqui, né? Não é isso, né? São questões legítimas, a questão da maternidade. Mas o pecado, ele faz o quê? Ele pega algo legítimo e ele distorce, né? Então é quando, no seu caso, né? Você pegou a maternidade e colocou ela num lugar tão central, né? E disse, daí vai... esta é a fonte de tudo que eu preciso. Não, ela ficou acima de Deus no meu coração. E eu acho legal a gente pontuar que a gente não está tratando aqui sobre felicidade, infelicidade, né? Motivos legítimos, né? Que de repente me trazem tristeza. Porque a gente não tá falando que você precisa ser um bobo da corte, né? O tempo todo, ficar alegrinho, né? Ficar ou mais, eu preciso reprimir, né? As minhas inquietações, isso, né? Eu não posso ficar triste mais, né? Eu preciso estar felizinha o dia inteiro, acordar sorrindo, levantar... Não é algo falso, né? Não, exatamente. A gente está falando aqui sobre algo muito mais profundo, né? Que revela algo no nosso coração. E lembrar que até nos dias tristes... nos dias felizes. Em situações difíceis. Exatamente, né? O descontentamento, ele é uma situação global. Ele não é sobre um dia, sobre uma situação. Ele é sobre a forma como eu enxergo a minha vida, no geral. Então, a gente não tá falando aqui, olha, você não pode ficar triste, viu? Olha, se você, olha, Ju, você não pode ficar triste porque você não pode ter filho. Pelo contrário, é Deus usa você não é isso, exatamente. Sim, o que a gente está falando aqui de uma situação muito mais global. A gente está falando sobre o descontentamento com a sua vida, com aquilo que Deus te convidou a ter na sua vida, com aquilo que Ele te deu. Então, pelo amor de Deus, não entendam que a gente está falando que você não pode ser triste, que você não pode ficar triste, que você vão ter dias ruins, semanas ruins e até meses ruins. Talvez você vai cair numa situação de vida, talvez uma situação como a da Ju, em que vão se revelar muitas coisas, em que você vai usar, Deus vai usar para você refletir sobre a sua vida, vai usar para você talvez pensar sobre algo que você precisa mudar na sua vida. Então eu acho que o descontentamento aqui, quando a gente trata, ela é sobre o pecado do nosso coração, não são sobre as situações. Até porque as emoções são algo ordinário também. Tem um dia que eu vou ficar mais cansado. Exatamente. E o cansado me leva a estar irritada. Eu não tô pecando de estar irritada naquele dia. Deus, ele não desperdiça nenhuma das nossas emoções, ele usa tudo para nos fazer olhar para ele, né? Nessa pegada aí que a Anne está citando, acho que é importante a gente parar para pensar um pouco mais, identificar, né? De onde vem o nosso descontentamento, né? A respeito de que eu tenho ficado tão descontente. Existe um padrão no seu descontentamento? Existe? O meu, eu percebo que vem muito na questão
da frustração das circunstâncias, de quando acontecem imprevistos e eu me descontrolo, né? Então a raiva, a irritabilidade e tudo mais, né? Existe um padrão no seu descontentamento? A gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Existem questões isoladas, né, que a gente precisa tratar até. Sim. Então, que não é necessariamente sobre descontentamento com a minha vida, mas existem questões na nossa vida, quando você começa a identificar, né, que você começa a ver questões pequenas da sua vida que você precisa tratar. A respeito de quê que você tem reclamado mais? Existe uma esfera de assunto específica? A gente precisa analisar, voltar, enxergar, pedir a Deus para pontuar, sondar nomear, o nosso coração, né? O Salmo fala, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal. Né? Então, a gente tem que fazer isso quando a gente pensa nesse assunto, né? Porque a partir dessa reflexão profunda é que a gente vai, de fato, conseguir avaliar e passar a orar sobre isso, né? E para que daqui a pouco a gente consiga trocar. Eu enxergo isso muito claro na minha vida. Inclusive, assim, é um ídolo escancarado. Uma das coisas que eu mais me irrito é ter que ficar repetindo as tarefas diárias todo momento em tudo. Então, assim, é lavar uma louça que eu acabei de lavar e que eu olho pra pia, ela já tá lá de volta. É arrumar uma sala que eu acabei de organizar, eu deixei ela linda, daqui 5 minutos ela já tá bagunçada. É limpar um banheiro que eu acabei de limpar. Parece assim, que esse ciclo sem fim, ele me tira da minha zona de conforto. E eu percebi que ele me apontou um ídolo muito grande. Que ídolo é esse? O ídolo do descanso. Eu percebi que eu passo o dia inteiro focando no quê? Cara, vai chegar um momento em que eu vou sentar e eu vou descansar. O momento que eu vou sentar e vou falar assim, ai, terminei, agora é o meu momento, o meu prazer. É isso que me tira, assim, ó, dos trilhos. Quando eu vejo que, ai, não, tem mais ainda. Ai, tem mais ainda. Não, por quê? Me tira do sério. Não, e você enxerga como um direito. Sim. É meu direito descansar. Eu já fiz 300... E uma coisa que eu ia falar é, às vezes o descontentamento ele vai aparecer, ele vai revelar em você em situações absurdas, esdrúxulas, né? Como no caso da Ju. Então é algo muito sério que aconteceu na vida dela, que revela um pecado do coração dela em relação aos filhos. Porque os filhos nunca vão preencher essa questão do descontentamento. Lógico que eles vão trazer felicidade, né, se eles vierem, mas e se não vierem? Mas o descontentamento ele pode acontecer em situações muito pequenas, quase imperceptíveis. E aí, eu tô falando nisso porque ontem eu tava conversando com meu marido e aí eu tava falando, né, sobre o que a gente ia conversar e eu falei assim, eu sou plenamente satisfeita com a minha vida. Aí eu falei. Pra quê? E já veio aqui, ó, na minha cabeça. Espírito Santo. É mesmo? querida. Você é mesmo bem contentezinha com a sua vida? Senta aí, né? Acho Vamos que conversar. não. Vamos assistir um filmezinho. E aí você começa a ver que você começa... Existem repetições na sua vida que você começa a falar e a pensar que você acha normal, né? Que você está pensando ali, não, isso é normal. Eu ficar murmurando sobre isso todos os dias, a cada 5 segundos. E aí, na verdade, tá te revelando um pecado do seu coração, né? Tá te mostrando e falando assim, não é bem assim. Você precisa, porque assim, não é exclusividade minha, nem sua, nem nossa, né? Ou então, ou quem tá assistindo a gente agora, não. Isso somos todas. Todos os seres humanos são assim. Porque, na verdade, o pecado, ele entrou em todos os seres humanos. E aí ele age de várias formas e a gente só consegue atingir, né, o contentamento quando o nosso foco está em Cristo. Sim. Mas, enquanto não, todos nós somos descontentes em algum momento da nossa vida. Mas aí eu acho que é o que a Laís falou, achar o padrão. Eu não tenho esse problema, mas procura o padrãozinho. Muito legal que a Marina falou da questão do descanso, né? Então a Marina percebe o coração dela descontente no dia a dia, meio às tarefas, e ela percebe sempre aquela... E aí, observando sempre esse... Ela falou, cara, peraí. Eu estou super valorizando o descanso, eu estou acreditando que o descanso é esse lugar de satisfação. Então, eu preciso rever isso. Não, e detalhe que não vai ser. Não vai Se você ser. descansar todos os dias, fica lá descansando. Você vai Caraca, achar- tô descansando demais. Você vai achar outra coisa pra você estar Não tô sendo descontente. produtiva. E olha só, na minha questão, eu me percebo muito assim, esperando que não haja nenhuma dificuldade e nada ruim para que eu consiga olhar para este algo e falar assim, foi muito bom. Então, raramente eu viro e falo, nossa, Tá perfeito. foi muito bom. E, gente, meu Deus do céu, a gente tem que parar de ser mimimi e compreender que sempre haverão dificuldades, sempre haverão pontos
tensos e que para que algo seja bom, não signifique que eu não tem que ser tudo fácil. Ok, né? Tudo fácil, porque se nós formos esperar circunstâncias em que tudo estiver ok, nós não seremos gratos em Paulo momento fala algum. isso, né? Aqui em Filipenses 4:12 ele fala exatamente isso, ó. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É isso. É exatamente isso, em todos os momentos. E eu Sim. acho ainda interessante que Paulo, um versículo antes, ele fala assim, eu aprendi a me adaptar. E eu acredito que esse seja o segredo do Perfeito, eu contentamento. acho que isso é a resposta bíblica que nós precisamos, assim. Nós precisamos nos adaptar. Se é isso que eu tenho hoje, é isso que eu tenho vivido, cara, eu vou encontrar o contentamento aqui sim. Eu posso dizer que isso é bom, né? Por quê? Exatamente. Porque foi Deus quem me deu, né? E eu preciso também ajustar a minha percepção no que me acontece no dia a dia, percebendo o quanto que Deus usa tais circunstâncias para lapidar o meu coração. Né? Então, à medida que eu estou mais consciente de que Deus está presente, de que Deus usa os poréns para me transformar, eu vou conseguir me alegrar nisso, porque isso vem dele, né? Não, o que Paulo tá falando aqui é que eu não vou dormir hoje, eu vou acordar amanhã. Estou contente, entendi. É um exercício, Deus veio, né? E acendeu uma lâmpada sobre a minha cabeça e agora eu acordei contente. Não, é um exercício. Exige esforço, disciplina. Contínuo. É eu levantar todos os dias e falar, Deus, como que eu posso ser contente? E assim a gente vai, ele fala, aprendi. Aprendi, ou seja, dia a dia ele vivenciou até que ele aprendeu. E os momentos difíceis foram essenciais para que ele aprendesse. Exatamente. Eles Porque- nos forjam. E para lidar com o ordinário, né, e aprendermos a encontrar beleza nas repetições, nós precisamos reconhecer, novamente eu digo, a presença de Deus, né? Então, quantas lições nós vemos que Deus nos dá através das tarefas rotineiras, né? Da pia que se renova, assim como a misericórdia de Deus se renova para conosco. Eu sempre brinco, nossa, é igual a misericórdia do Senhor, essa pia que está se renovando, né? A impaciência, a insistência da minha filha, né? Aí Deus me dá um cutucão e fala, você nem é assim comigo, né, Laís? Você nem é assim comigo, né? A relação sua com a Liz nem reflete a sua comigo, né? Da insistência, né? De, ai, nada tá bom, né? Nada me aconteceu. Minha Liz fala, mãe, você não me deixa fazer nada, né? E eu sou assim para com Deus, né? Eu sou impaciente, né? Eu acho que não tem nada bom acontecendo. Então, olha como que Deus, Ele quer que eu preste atenção no meu dia a dia, para que então eu consiga percebê-lo. O que ele está nos ensinando, Que né? ele O que está que- o tempo porque inteiro nos a ensinando. gente acha que Deus só ensina em situações grandiosas, né? Então, uau, aconteceu isso na minha vida, minha filha ficou doente, e aí Deus me ensinou, Aquela ocasião. forjou a minha fé, Sim. né? E aí a gente não consegue perceber, porque tem gente que fala assim, minha vida tá boa demais. Tô Opa! esperando É. o dia que vai acontecer alguma coisa ruim para Deus me ensinar alguma coisa. Sim. Porque Deus não tá me ensinando. Cara, olha pro que Deus está te ensinando Sim. todos os dias. Ou às vezes um discurso, né? Não, eu tô vivendo essa situação aqui, mas eu tô numa sala de espera, eu quero saber o que Deus tem pra mim. Eu quero saber qual missão que Deus O tem. Eu quero propósito. saber. Sempre olhando lá, Sabe, lá na frente. entender. É lá, tá sempre lá, gente, tá sempre né, lá. Mas a vida que está acontecendo tá agora acontecendo. já é a missão de Deus para você. E é lembrar, Né? né, que é aquilo que a gente sempre fala, e o que é isso, né? Viver para a glória de Deus. Né? Sim. Em todas as situações, a gente fala, né, que o cristão Esse é deve, o em nosso todas chamado, as né? situações, devemos viver para a glória de Deus. E afinal de contas, né, como viver para a glória de Deus no meio de tudo isso? Como fazer tudo para a glória de Deus? A gente estava brincando esses dias, né? Eu falei, meninas, mas o que é viver para a glória de Deus? Gente, deixa eu só fazer um insight pra vocês aqui, porque a Laís, assim, você tá no papo. Estamos falando da calça jeans aqui. De repente, a Laís vira. Pá. O que para você é viver para a glória gente, de ó, Deus? perseguição, gente, implicância. Fala, meu Deus, da onde ela tirou essa pergunta? O que? Mas, viver para a glória de Deus é para a glória de Deus. Ponto, acabou. Ninguém precisa entender. É só sentir. Sim. É, né? Fala, Anne, fala, você que sabe tudo. que eu viver? Viver para a glória de Deus é torná-lo conhecido? É. Torná-lo conhecido. Isso aí foi a resposta que a gente pegou. Conhecê-lo e torná-lo Foi conhecido. a resposta que a gente pegou no Google. Não, Só um porque a gente minutinho, sempre Laís, eu brinca, já né? te respondo. Só um minutinho.
Rapidinho, tem como alguém me falar rapidinho como é que é viver para a glória de Deus? O que é? Mas eu imagino assim, né? São nessas pequenas coisas. Quando eu enxergo viver para a glória de Deus, eu penso o seguinte: tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de forma excelente, de bom grado, lembrando que eu vivo por Ele, eu existo por Ele, eu permaneço nele. Então, tudo que eu fizer, até essas pequenas coisas do dia a dia que a gente fala assim, ai, não aguento essa minha vida ordinária. Tudo isso é para adoração de Deus. Porque, na verdade, não é sobre nós, é sobre Ele. Exatamente. Então, as pequenas coisas do dia, organizar, arrumar, trabalhar, sentar na frente do computador, preencher uma planilha, atender um paciente, tudo isso nós devemos fazer da nossa melhor forma possível, lembrando que foi Deus que nos deu tudo isso. Poder enxergar, nós estamos contentes quando nós aprendemos a enxergar que é Deus que nos deu tudo isso. Ele é bom o tempo todo. Sim. Né? Eu Nesse acho momento. que quando a gente faz um caminho inverso, né? Quando eu faço com excelência. Mas o que me impulsiona a fazer com excelência? Eu acho que vem muito da gratidão, de eu aceitar a vida que Deus me deu. Enxergar, né? Enxergar. Cara, eu acordo todos os dias, que bom que eu acordo todos os dias. Deus, obrigada por isso, obrigado pela minha vida. E aí é aquilo que a gente volta a falar, não é sobre eu ser um alegrinho, né? Não vai falar gratidão pra tudo. Gratitude, Goiaba, gratitude. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre eu entender, compreender que Deus está ali. Não, muito legal você citar essa questão da gratidão, né? Porque hoje em dia a gente tá... Tudo é gratidão. Existe um movimento muito forte, né? Gratidão à energia, ao sol, às árvores, gratidão Isso volta a ao... E você. você tem que estar zen o tempo Tal, todo. A gente não tá falando dessa gratidão Ai, vazia. meu filho, obrigado por chutar minha perna. Ai, meu filho, obrigado por fazer esta birra, se jogar no chão. Obrigado, exatamente. Senhor, Glória a por Deus pelo isso. gol. Mas gratidão por quê? Porque eu vivo na convicção de que tudo o que me acontece está debaixo das potentes mãos de um Deus soberano que orquestra todas as coisas. Gente, isso cala a nossa boca. Então, não vou falar mais nada hoje. E esses dias eu tive um insight, eu tive até um insight, Mentira, eu vou falar assim, sobre exatamente o meu descontentamento, que virou uma coisa assim que eu consegui enxergar. Não sei se vocês já passaram por isso. A minha filha mais velha, essa semana, acordou de madrugada com dor de ouvido. Dor de ouvido é aquela coisa que não passa, né? Fui de remédio, nada. E faz compressa aqui, faz compressa. E isso era em torno de umas 2 horas da manhã. E meu ídolo é quem? O descanso. Ah, como lembramos, né? Acordei, Netflix. exatamente. Lembrei, acordei assim, ela, mãe, meu ouvido. Cara, levantei naquele... Cara, a gente ficou quase 2 horas. Eu tentando acalmar ela, fazendo ela parar com aquela dor de ouvido e passar e tal. E naquele momento o ordinário bate, né? E fala assim, ai meu Deus, cara, queria estar descansando e vem essa dificuldade, não sei o quê. E eu falo que eu me permiti, porque a gente tem que se permitir ouvir Deus e enxergar Deus, né? A gente tem que estar sensível. E eu lembro que eu deitei, eu falei, filha, deita aqui. Ela falou, mãe, o que eu faço? Eu falei, eu já não sei mais. Ela falou, mãe, a gente só não tentou uma coisa, a gente só não tentou orar ainda. Vamos orar. Não, mas por dentro eu já estava orando há muito tempo, né? Eu falei, vamos orar, filha, ela ali. Quem é mãe sabe, que é cada clamor que a gente faz. Ainda mais porque eu queria descansar. Deus acaba logo com isso. Deus, por favor, é só Esse remédio deve ter feito. E naquele momento a gente ali orando e ela falou assim, mãe, obrigada porque você tá aqui comigo agora, viu? Nessa hora foi outro tapa na cara. Eu falei, gente, olha que maravilhoso. Olha o que Deus tem me permitido. A gente não quer tantos filhos, né? E eu vejo a luta da Ju e isso me reflete de... Cara, eu também um dia tava ali querendo tantos filhos. E mais, Deus estava ensinando sua filha. Exatamente. Porque assim, em meio à minha dor, a dor que eu tô sentindo, que bom que a minha mãe está aqui comigo. Exato. E eu consegui enxergar isso. Enxergou mais que você. Com certeza. E eu falei, Deus, obrigado, porque essa é a vida ordinária, né? O acordar de noite para acudir um filho, isso é o ordinário. E eu falei, cara, eu consegui enxergar a beleza e a bondade de Deus. Eu falei, Deus, obrigado, porque amanhã eu não vou sair para trabalhar, eu vou poder ficar aqui em casa cuidando dela. E isso é tão, pra mim, isso é tão importante. Obrigado, porque eu vou poder. Eu falei, filha, mas você não vai pra aula, você vai ficar aqui. E sabe, essas pequenas coisas foi me trazendo uma alegria. E eu no meio daquela dor, ela achando, eu falei, Deus, obrigado, porque eu posso estar aqui com ela. Obrigado, porque mesmo cansada, cara, eu tô aqui, sabe? Mas existem lições num momento tão simples que se tornou exato, lindo. exato. Você só tem que saber olhar pra ele. Eu ia falar sobre isso no começo do ano agora. Acho que o pessoal da igreja sabe, mas para quem não sabe, eu passei uma situação muito complicada, né? Eu tive
Tive minha filha, tenho uma filha de 3 meses e ela nasceu super bem e depois de 24 horas ela precisou ir para UTI e ela ficou 20 dias na UTI, né? E aí, no primeiro dia, quando eu desci na UTI assim, e a médica me falou que a situação dela era realmente muito grave, eu, obviamente, chorei, e eu subi no quarto, né? Eu e meu marido, nós sentamos, então a gente orou e falou assim, Deus, o que é que o Senhor quer nos mostrar com isso, né? Obviamente, nós nos permitimos ficar muito tristes, mas quando eu acabei a oração, daquele dia em diante eu nunca mais chorei. Porque eu já comecei de alguma forma, eu acho que Deus falou muito comigo no sentido de você precisa entender que eu estou no controle. Eu sempre fui essa pessoa que, tipo assim, tá tudo bom demais. Tô esperando vir alguma coisa muito ruim, que vai ser transformadora. De fato, realmente mudou muito a minha percepção, mas em relação a isso, ao contentamento. Algo muito ruim estava acontecendo na minha vida naquele momento, né? A minha filha, que eu tanto idealizei, e eu ficava pensando assim, eu vou ter a Cecília e ela vai nascer super perto do ano novo, nossa, eu já vou conseguir tirar uma foto de família no ano novo. Árvore de Natal. Na árvore de Natal, e aí no ano novo todo mundo de branco. Numa incubadora. No ano novo, na virada do novo, eu estava na incubadora, olhando para minha filha numa situação instável, mas é impressionante como quando a gente está com os nossos olhos voltados para Cristo, ele consegue nos trazer ensinamento, calma, paz dele, ele consegue trazer contentamento. Deus, eu estou passando por isso, mas eu entendo que o Senhor é soberano, que o Senhor está no controle de toda a situação e que se por bem o Senhor permitir que ela fique aqui, eu estou contente. Mas se por mal o Senhor levar ela, eu também estou contente. Existe vida após isso. Não é sobre o que eu quero. Obviamente, o Senhor sabe o que eu quero. Eu quero que minha filha fique aqui. Mas se porventura o Senhor levar ela, eu vou continuar contente. Nossa. Porque a minha vida não é sobre mim. Nossa, arrepiei todinha. E assim, o quanto que a postura deles refletiu em quem estava ao redor, o quanto que o nosso contentamento ele é capaz de influenciar e o quanto que o nosso descontentamento contamina. Sim. É muito pesado. A gente vira um canal de bênção para as outras pessoas. Na sua dor, você conseguiu falar com tantas pessoas que estavam ao seu redor naquele momento. Ou seja, aprender sobre o contentamento é uma responsabilidade que nós temos, né? Visto que nós precisamos ter uma postura correta, Deus espera isso de nós, né? Afinal de contas, quantas pessoas estão ao nosso redor também nos observando, convivendo com a gente, né? Então, é uma responsabilidade não só para que a minha vida seja mais leve. Não é fácil, né, gente? Que fique claro, né? Vamos fazer uma observação aqui. Você não estava rindo. Ai, gente, contente. Nossa, em Deus. lágrimas, né, Anne? Exatamente, né? Tipo assim, gente, olha, foi super simples, eu orei, e aí Deus realmente, assim, trouxe um contentamento. Pode assim, existir você dor. Conseguiu enxergar a soberania e o poder e a bondade de Deus Mas o naquele contentamento momento. não é você estar rindo diante do caos, Sim, mas é você dizer assim, ó, Deus, né, me ajude a confiar que o Senhor não perdeu o controle. Exatamente. Me ajude a me alegrar no Senhor, não é na circunstância, porque a gente não vai se alegar em circunstância ruim. Imagina! Não, exatamente. Imagina. Mas aí existe uma diferença de quando eu ajusto o meu foco para aquilo que Deus está fazendo, eu não me desespero. Eu não olho com olhos humanos. Olhar sobre Ele, não sobre a circunstância. Exatamente. Né? Porque o descontentamento, ele vem justamente por eu estar com os meus olhos na circunstância. Que é volútil, que é instável e tudo mais, né? Exatamente. E é importante citar também que o contentamento ele é diferente de conformidade. Exato. Sim. Né? Senão a pessoa vai falar assim, a filha tá doente, então deixa ela lá. E não é isso, eu vou fazer de tudo para que a minha filha melhore, né? Que não é a gente sentar e falar assim, não vou Sentar fazer em nada. cima do problema. Exatamente, não é Não é isso. sobre Não é isso. se conformar com a situação. Né? Ao contrário, Paulo, por várias situações, né? Paulo Passou por passou situações ali, né? complicadas. Mas Paulo a conformidade não é o contentamento, são coisas bem distintas, né? Exatamente. Senão a pessoa tá escutando a gente vai falar assim, então tô desempregada, vou ficar contente, sentar, ligar meu Netflix. Daqui a pouco tá batendo os maridos aqui na rede falando assim, ó, Que isso? minha mulher assistiu alguma série aí que tá acontecendo alguma coisa aí Contentamento que... não é não conformidade. é conformidade de jeito nenhum. Eu não estou feliz com a minha casa atual, eu quero uma casa maior. Você pode buscar casa maior, mas saiba ser feliz com o que você tem Isso. até você ter a casa maior. Saiba E se não adaptar a tiver, essa tudo bem situação. também. Tudo bem também. Exato. Exatamente. Exatamente. E como é que a gente pode moldar o nosso coração, né?
que situações práticas a gente pode fazer para que o contentamento de fato seja algo genuíno e não só essas palavras bonitas que a gente fala, né? Eu acho que é colocar os olhos em Deus mesmo, assim. Pra mim, a Bíblia é o meu maior referencial. Se eu tô mal, eu vejo alguém que tá mal, putz, que Deus fez na vida dessa pessoa, né? Ou alguém tá fazendo algo incrível, tá num momento bom, ai, como que foi isso pra pessoa? Eu sempre tento voltar pra Deus. Ou o que Deus tem pra me ensinar, o que Deus tem pra mim nesse momento. Tentar não ver com os meus olhos humanos, sabe? Assim, com a minha dor, com o meu coração pecaminoso. Eu acho que na teoria, né, acho que todas nós vamos falar as mesmas coisas, né? Volte-se para Deus, leia a Bíblia, ore. Eu acho que essa é uma teoria que talvez, obviamente, quem vai estar assistindo a gente é algo muito novo para ela, né? Realmente mas eu acho que na prática é você perceber, é você durante, né, as suas tarefas diárias, né, é realmente você refletir. É você nos mínimos detalhes e ali, quando você abrir sua boca para murmurar e você ver que aquilo é uma repetição na sua vida, é você parar e pensar e falar assim, cara, o que está acontecendo na minha vida, né? Deixa eu enxergar. Deixa eu enxergar. Eu acho que a minha lente, ela tá ajustada de uma forma, obviamente, é muito importante que você acorde todos os dias, entregue o seu dia para Deus, fala assim, Deus, olha, muito obrigado pelo meu dia. Podem acontecer coisas ruins, podem acontecer coisas boas, mas o Senhor está no controle. Me ajuda. Eu acho que a gente se colocar numa posição de humildade, que é aquilo que a gente falou, é eu me colocar numa posição inferior. Sim. E saber que Deus está no controle. A Anny, você está na questão da oração, né? Eu me lembrei aqui da minha época de pré-vestibulanda. Eu né, estava em Divinópolis, um beijo em quem está em Divinópolis nos ouvindo. Interior de Minas Gerais, era muito legal Duas aquela pessoas. época. Duas pessoas. Poxa vida! Pô, comentei Dinopolitanos pra ela ver que não são duas A família da Laís. A O minha hate família, de tudo que é Divinópolis Godoy vem. que vocês verem comentando aí é minha família, gente. Eles são muito apoiadores. Eu caminhando, né, pro pré-vestibular, eu era muito crente naquela época, admirável. E eu lembro que Eu era. Bom, pessoal, a Laís agora vai se retirar, pois eu não sei se ela sabe que aqui é uma apresentação cristã. Ai, saudades tão conectada daquela com época. Deus, muito saudades. E eu lembro que eu caminhava e eu lembro que eu ia orando até chegar, né, no pré-vestibular, orando o seguinte, sempre era a mesma coisa. Eu falava, Deus, né, me ajude a perceber, né, o Senhor nas circunstâncias que eu vou viver hoje, né? Me ajude a estar atenta a quem for conversar comigo, né? Traga pessoas, né, que precisam conhecer o Senhor para perto de mim. Então eu lembro que eu orava e ia treinando o meu coração antes de chegar lá para estar sensível às circunstâncias. E eu me lembrei disso ontem, eu falei, cara, eu preciso voltar a orar desse jeito, né? Ao acordar, para realmente fazer meu coração se inclinar para aquilo que vai acontecer, né? E perceber que o tempo de hoje é um presente que Deus me dá, né? Então, se eu estar atenta e me lembrar, né, de que a vida que Deus tem para mim acontece no hoje, né? Que as bênçãos que Ele tem, que a missão que Ele tem acontece no hoje, cara, eu vou aceitar tudo que me chega como uma oportunidade, como um presente dele, né? E eu vou estar atenta às pessoas também. Então, essa consciência, né, do presente, do hoje e tudo mais. Porque essa é a oportunidade de Deus agir na nossa rotina, Sim, né? Deus se agrada da rotina, Deus se agrada do ordinário. né? O processo de Deus transformação de Deus, ele acontece hoje. No ordinário. Né? No E ordinário. como pequenas Paulo coisas, ensinou, né, no é dia a dia. praticar o contentamento. E mais, gente, na repetição, né? Como que nós ensinamos, né? Os seus pets, o cachorro, o marido, né? Como que a gente ensina? Na repetição, né? Errou, faz de novo, e aí Dessa aprende. forma, não tem... Bom, pra começar, gente, Exato. E Deus a gente faz tá assim falando com a assim, gente, entende? precisa orar, precisa abrir a Bíblia, né? E mais, esse então é o vamos lá, para básico. começar, né? Nós precisamos reconhecer o nosso pecado de descontentamento. Pra Sim, começar, né? identificá-lo. Pra começar, Então, reconhecer que eu também tô em paz. Né? Então, Não é que nem eu cheguei pro meu marido e falou assim, acho que eu tô plenamente satisfeita com a minha vida. Pronto, já começou Senta errado, aqui, primeiro passo querida, errado. senta Então, aqui, reconhecer, vamos reconhecer. identificar. E o segundo passo, confessá-lo. Né? Então, a transformação só vai vir após a confissão. Então, eu preciso reconhecer o meu pecado de descontentamento em relação a controle, em relação a descanso, em relação a todas essas coisas e falar, Deus, me perdoe por isso. Eu dependo do Senhor. Então, identificar, reconhecer
E Que mais? substituir por Confessar. algo... E não adianta só, então, eu pedir a Deus para tirar e ficar aquela lacuna, mas Exato. ele precisa substituir pelo verdadeiro contentamento. Que faça foi o que eu enxergar. fiz quando meu marido conversou comigo. Ele falou, Isso preencha termina a esse história. buraco no seu coração. No dia seguinte eu não estava bem, meu Deus, minha vida é incrível, eu tô contente com tudo. Não foi. Também não pense que essa comparação extraordinário e ordinário, então agora eu reconheci, eu aceitei, vou mudar. Amanhã eu tô plena. Você não tá plena amanhã. Calma, é um processo. É uma busca. Então, todos os dias, quando eu ia murmurar, ou quando eu ia chorar, ou quando eu ia reclamar, eu trocava o que eu falava. E era super mentira o que eu tava falando. Ai, Deus, tô super plena, tô feliz com a minha vida. Mas eu fui falando, e vai falando, gente, vai repetindo. Vai transformando Deus seu faz, coração, Deus se faz. permita o seu coração. É um exercício mesmo. E sendo sincera, Deus, tá difícil. Tá difícil, É porque Deus, ele é um exatamente. Deus pessoal, ele é um Deus que se importa, um Deus próximo. Então, ele quer ouvir de nós, ele já sabe. Mas nós precisamos confessar a ele que tá difícil. Isso. E reconhecer a nossa volta também, né? Que você falou, eu falei, eu não enxergava, mas eu falei, então vamos parar. O que eu tenho pra agradecer na minha vida? Deus, obrigado pela vida do meu marido. Olha aqui, eu sempre sonhei com Esse é o meu exercício da casamento. terapeuta. Agora eu vou contar meu exercício da terapeuta. E isso, a Maria tá falando, não porque nós acreditamos em confissão positiva. Não. Positiva. Não. Vou Eu falar falo e vou vai se trazer a transformar. realidade. Gente, que besteira que é isso, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu morro de raiva disso. Eu vou falar até que vai se tornar realidade o que eu Não. estou falando. Não. Por que a Ju falou, eu sou contente, eu posso me alegrar? Porque ela acredita que Deus é capaz de transformar essa realidade. Não porque as palavras dela têm algum poder. Agora, Porque conta Deus transforma essa- o meu coração, não as minhas palavras, Sim, é o Exatamente. Senhor. Fala, Ju. Da mesma forma que eu reclamava pro meu marido, eu reclamava pro minha terapeuta toda semana na sessão, e lá chorando também. E ela falou para eu fazer esse exercício prático mesmo. Ela falou, pega o bloco de notas do seu celular, ou pega um papel e uma caneta, anota tudo que você tem de bom na sua vida, tudo. Pode ser as menores coisas. Gente, eu anotei meus 3 gatos e meu cachorro, pode parecer bobeira para alguns, mas aquilo conseguiu transformar o meu ponto de vista em relação até a filho. Olhar, tipo, nossa, olha o que eu já tenho de muito legal. Olha o meu marido, olha a minha casa. Eu fui anotando tudo. Minha saúde, minha inteligência, o que você quiser. Gente. Não, mas é porque a minha autoestima já estava tão baixa que eu precisava lembrar que eu tinha alguma coisa legal. Gente, Mas é verdade, gente, a Ju é muito inteligente. E aí eu fui anotando tudo. E aí ela falou assim, todo dia você começa a lembrar do que você não tem e fica triste, pega o papel, pega o bloco de nota, lê. Ela falou 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, quantas vezes precisar, não tem regra. Lê. E lê pra você ir trocando essa chavinha no seu cérebro. De só ver o que você não tem pra começar a ver o que você tem. Não, e aí, vamos falar diretamente pra quem tá aqui, né? Se você pegar um papel e não tiver nada pra você escrever, mude sua vida. Você tá Sempre Porque tem aí o alguma problema coisa. não é que Deus não está transformando seu coração. É porque talvez as suas escolhas te levaram a realmente ter uma vida... Ô, Anny, mas a gente não aprende. Isso é uma coisa que eu tenho tentado Que ensinar bom, pra minha vamos encerrar filha. então. Não, eu digo assim, não é algo que a gente aprendeu, porque isso realmente é algo que nós temos que passar pros nossos filhos, né? Pensando Sim. assim, o que eu tenho que falar pra minha filha, sempre que Dá a gente graças começa a Deus, né? a orar, eu falo assim, filha, antes da gente pedir, nós vamos agradecer. Então a gente agradece por coisas bobas. E eu falo assim, obrigada pelo meu carro, obrigada pela minha casa, obrigada pela minha saúde, obrigada porque, por exemplo, ela estava doente. Eu falei, você tá com dor de ouvido? Obrigada porque eu tive dinheiro pra ir lá comprar, deixei um rim na Nossa, farmácia, isso é mas obrigada muito porque real. Olha, eu tive dinheiro pra comprar. Você ainda pegou motivos assim muito legítimos. Esses dias eu levei a Catarina, né, que é minha filha mais velha, no parquinho, nesse parquinho de diversão. E aí, bom, enfim, foi nos brinquedos que ela queria e saiu dando aquele show, né? Eu quero ficar no parquinho, e fomos no caminho inteiro chorando pra casa. Quando nós chegamos em casa, eu falei assim, olha filha, agora a mamãe vai te ensinar uma lição. Eu sei que você ficou muito triste, frustrada pelo que você não teve, né? Que foi mais tempo no parquinho. Mas eu vou te ensinar aquilo que você teve. Então eu quero que você feche seus olhos agora e a gente vai orar agradecendo a Jesus porque você foi no parquinho. Algo ridículo. Para algumas pessoas falam assim, meu Deus, vai orar porque foi no parquinho. E aí é impressionante porque eles absorvem. E aí toda vez agora que ela passava perto do parquinho ou quando ela ia falar, papai, você não sabe, eu agradeci a Jesus porque eu fui no parquinho. E é impressionante porque muda a visão dela sobre um acontecimento que foi o mesmo. O acontecimento não se transformou. Ela esteve lá no parquinho e aí ela ficou triste e então ela realinhou o foco dela, Isso agradecendo a Deus. Cabe pra gente, né? Exatamente. Quando a gente, no momento da nossa oração, e é isso que eu falo pra minha filha, ela fala, Deus, obrigado pelo dia. Eu falei, não, filha, obrigada pelo quê?
vamos lá. Especifica. Obrigada porque eu brinquei com a Liz, obrigada porque eu fui no parquinho, obrigada porque eu comi aquele sanduíche que eu tava querendo. Então, assim, são essas pequenas coisas que nós temos que fazer, né? Sim. No nosso momento a gente tem que... Não porque essas coisas são capazes de nos dar satisfação. Não. Né? Porque nós já temos tudo que nós Sim. Mas precisamos porque em Cristo, né? tratam o nosso Sim, coração. mas são presentes que Deus nos dá. Sim, Não até porque porque merecemos, mas porque Ele é o gracioso. contentamento não é o fim, né? A gente está falando sobre contentamento hoje, mas o contentamento não é o fim da nossa vida. A gente não está buscando contentamento. O que a gente está buscando? Nós estamos buscando a adoração a Deus e o contentamento é um meio da nossa vida que vai nos levar à adoração a Deus. A gente não tá querendo passar uma cartilhazinha de como você vai ser feliz, como Sim, você vai se isso. realizar. Não é o nosso Não é objetivo. sobre isso. E por que a importância de conversarmos aqui de maneira tão minuciosa sobre o descontentamento e o contentamento? Porque isso aponta para a nossa relação com Deus. Né? Porque o fato de eu caminhar sempre descontente diz algo muito importante sobre a minha relação com Deus. É impossível dizer que eu estou muito ok na minha relação com Deus, que eu consigo caminhar plenamente com Jesus se eu vivo uma vida completamente descontente. Né? Então, avaliar sobre o meu contentamento faz eu perceber como vai a minha relação para com Deus. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, aquela aqui improvisada. Desculpa, Ju. Abre o Google. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho que vem. Não, vem a sério. pedra, vem a pedrada. Só pra quem se identificou com o que a Ju falou, pra fechar aqui, como é que você tá em relação a tudo isso? O que Deus tem te ensinado? Hoje eu entendi que Deus é suficiente nas minhas circunstâncias. Quando eu ser mãe vai ser incrível, eu não sendo mãe vai ser incrível, porque eu já tenho um Deus incrível. Então, isso que eu aprendi. Uau. Um minuto de silêncio. Você vai parar só nela, né? Então. Seguimos. Mas é sobre isso, né? É sobre. Não é sobre nós, né? Mas é Exatamente. sobre Deus. Meninas, querem pontuar mais alguma coisa pra gente encerrar? Eu acho que, na verdade, a gente levar, né? Fazer um convite, né? Às pessoas que né, estão compartilhando dessa conversa com a gente, da mesma forma aqui que nós conversamos, né? Para que as pessoas, elas reflitam, né? Sobre quem Deus tem sido, né? Na vida delas. Porque, obviamente, o assunto geral é sobre o ordinário, né? Mas ele aponta para um pecado, né? Ele aponta, né, para uma falha do nosso relacionamento com Deus. E isso, gente, não é exclusividade sua. Que às vezes você vai olhar e fala assim, meu Deus, eu tô sendo uma porcaria, né? Não, isso revela sobre, nas nossas conversas, né, que a gente teve antes da gente vir aqui, né, gravar, como Deus fala, né? Como Deus fala através das nossas palavras. Quando a gente fala, né, aquilo que nós fazemos, a gente fala assim, meu Deus. A gente se escuta. Eu tô falando e já tá retornando para mim, né? Já tá revelando o pecado que tem no meu coração. Então faça esse exercício. Sim. Comece a refletir sobre a sua vida. Onde que eu posso melhorar o meu relacionamento com Deus e então trazer Ele tão presente na minha vida, né? Onde que Ele vai... Como que eu vou glorificar a Deus? Como que eu vou glorificar a Deus através da minha vida? Como que eu vou, então, trazer Ele para a minha rotina e aí eu fazer as coisas com excelência? E aí Deus, não só para o meu relacionamento com Deus, mas como as pessoas verão Deus na minha vida, né? Porque é isso que a gente falou, a gente transparece. Então as pessoas olham para mim e veem assim, olha, algo diferente ali, às vezes numa relação próxima, né, com as suas amigas, e aí elas começam a perceber, tem alguma coisa de diferente na sua vida. É tão igual, nós vivemos rotinas tão parecidas, mas a forma como você vê a sua vida é tão diferente, parece que você tem algo a mais. Sim, eu tenho Deus. Eu tenho Ele centrado, eu tenho Ele cuidando, eu entendo que Ele é soberano e o que Ele me deu me satisfaz. Perfeito, nossa, perfeito. Eu preciso verificar nas minhas anotações aqui uma referência bíblica disso, mas a Bíblia nos traz que o contentamento, né, o dar graça sempre, ele é um fator que nos identifica como filhas de Deus, ele é uma marca, né? Então, eu preciso avaliar a minha vida e pensar um pouco se eu tenho me lembrado, eu tenho me apropriado dessa verdade através do contentamento. Né? Deus, Ele, então, me convida a ser filha e, por isso, a herdar tamanha graça
dele, né? Por isso eu posso ser, sim, satisfeita. A nossa conversa aqui é um grande lembrete, né? É um lembrete de que Deus é um Deus misericordioso, né? De que Ele nos convida a abraçar o perdão dele, se nós vivemos uma vida completamente descontente, né? E por que que Ele quer que a gente abrace o contentamento? Porque a vontade dele é que a gente viva com muita alegria, com muita paz, né? Viva plenamente o hoje, né? E apenas nele eu vou conseguir viver o meu hoje de maneira correta, no equilíbrio certo, com leveza, depositando tudo que acontece nele, né? Então, Deus se importa conosco, né? E é por isso que a gente trouxe os dilemas aqui, para lançar luz na palavra de Deus em relação àquilo que a gente vive, né? Porque essa é a vontade de Deus. Ele quer se tornar pratique, conhecido. né? Insista. Sim. Não vai acontecer da noite não pro é só dia. aprendi, entendi, não é só ouvir aí, assistir o vídeo, legal. Insista. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, talvez não vai ser semana que vem, mas não desista, Sim, né? De encontrar. E mais, né? É importante a gente também não firmar essa verdade, né? Na nossa própria convicção e força, né? Em Filipenses 4:11, Paulo fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí a gente pergunta, tá, mas como que ele conseguiu? Como que ele consegue? Aí Filipenses 4:13 fala: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Então, o contentamento para Deus e não para nós mesmos. O contentamento, né? Ele não é possível sem Cristo, né? O contentamento não é possível sem Cristo. Se você acha que você vive um contentamento e você não se relaciona com Cristo, isso aí é furada, né? É vazio, né? É positivismo, né? É acreditar que, então, isso não é contentamento. Eu penso, né? Acontece. Porque o contentamento, ele é o quê? Ele é o poder sobrenatural de Deus agindo em nós. Este é o verdadeiro contentamento. Isso mesmo. Bom, gente, muito bom, né? Aprendemos que Deus se importa conosco e Deus se importa com o nosso ordinário. E ao longo dessa série nós vamos juntas aprender a enxergar realmente a beleza que Deus enxerga no ordinário, a gente também vai poder enxergar, né? Então eu espero que você tenha gostado. Obrigada, meninas, por essa conversa deliciosa. Teremos outras conversas deliciosas. Não perca também os próximos episódios. Curta as nossas redes sociais, nos siga nas nossas redes sociais, deixe seu comentário lá no YouTube, nós vamos ter muito prazer em responder vocês. Mais uma vez, gente, quero agradecer a Greenhouse por ter nos cedido esse espaço maravilhoso, tão confortável, tão maravilhoso. Estaremos aqui também no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.